Fatos que Jesus contou sobre Satanás que muitos não sabem. Jesus disse muito sobre Satanás. Primeiro, ele o chamou de inimigo e maligno em Mateus, capítulo 13, versículo 39. Jesus chamou Satanás de inimigo na parábola do joio em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Aqui está outra história que Jesus contou. O reino dos céus é como um fazendeiro que plantou boa semente em seu campo. Mas, à noite, enquanto os trabalhadores dormiam, seu inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Então, fugiu. Quando a colheita começou a crescer e produzir grãos, as ervas também cresceram. Os trabalhadores do fazendeiro foram até ele e disseram: Senhor, o campo onde você plantou aquela boa semente está cheia de ervas. De onde elas vieram? Um inimigo fez isso, exclamou o fazendeiro. Deveríamos arrancar as ervas originais? Eles perguntaram. Não, ele respondeu, isso arrancaria o trigo também. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros para separá-los, tirar as ervas convencionais, amarrá-las em feixes e queimá-las. Deixando a multidão de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos disseram: Por favor, explique-nos a história das ervas originais no campo. Jesus respondeu: O Filho do Homem é o agricultor que planta a boa semente. O campo é o mundo, e a boa semente representa o povo do reino. As ervas comumente são as pessoas que pertencem ao maligno, o inimigo que plantou o joio. O fim do mundo é a colheita, e os ceifeiros são os anjos. Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 39. Assim, um inimigo não gosta ou despreza outra pessoa e procura prejudicá-la, contradizê-la ou lutar contra ela. Assim, um inimigo de Deus se opõe à vontade de Deus, à sua presença e aos propósitos neste mundo. A Bíblia nomeia Satanás, o diabo, como o adversário específico de Deus. Ao longo da história, Satanás tentou frustrar o plano de Deus, enfraquecer os humanos e afastá-los de Deus. A Escritura cita muitos outros inimigos de Deus e seu povo, além de Satanás. Na Bíblia, um inimigo de Deus também é chamado de adversário ou inimigo. Qualquer um que desobedeça aos mandamentos do Senhor é designado como inimigo de Deus. Em toda a Bíblia, o diabo é referido como maligno. Em João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro já não tem poder do maligno. Os crentes estão em Deus, apesar da maioria da humanidade não poder com Satanás. Cristo veio e nos concedeu o entendimento espiritual. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando, mas aquele que era nascido de Deus o protege, e o maligno não o toca. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Estou escrevendo para vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o começo. Estou escrevendo para vocês, jovens, porque vocês superaram o maligno. Estou escrevendo para vocês, filhos, porque vocês conhecem o Pai. Em 1 João, capítulo 2, versículo 13. Número 2, o príncipe deste mundo. Quando Jesus estava prevendo sua morte, ele fez a declaração: agora é a hora do julgamento sobre este mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso. Em João, capítulo 12, versículo 31. Ele disse que o mundo estava prestes a crucificar o Senhor da vida e da glória. Ao fazê-lo, condenaria o mesmo, e as penalidades seriam aplicadas a ele por sua terrível renúncia a Cristo. A nação de Tonden estava prestes a ser transmitida à humanidade culpada. O governante deste mundo é Satanás em um sentido autêntico. Satanás era totalmente conquistado pela cavalaria.
Ele acreditou ter conseguido fazer com que o Senhor Jesus desistisse de uma vez por todas. Em vez disso, o Salvador apresentou uma maneira de salvação para os homens e derrotou Satanás e todos os seus anfitriões simultaneamente. A sentença do diabo ainda não foi realizada, mas seu destino foi selado. Ele ainda está fazendo seus maus negócios no mundo, mas é apenas uma questão de tempo antes de ser lançado no lago do fogo. Quando o Senhor soube que chegaria o tempo para sua traição e que ele não tinha mais tempo para conversar, vendo que Satanás estava se aproximando. Mas o Salvador sabia que o adversário não conseguiria encontrar nenhuma mancha de pecado nele. Não havia nada em Cristo para responder às tentativas malignas do diabo. Seria tolice para qualquer outra pessoa além de Jesus dizer que Satanás não conseguiu encontrar nada nele. Não direi muito mais a vocês, porque o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem domínio sobre mim. João, capítulo 14, versículo 30. Satanás governa um mundo que inclui homens e anjos separados de Deus. Este mundo engloba falsos religiosos e ameaça derrotar os verdadeiros filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ame o mundo nem nada no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está nele. Pois tudo no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os homens têm pelo menos 3 inimigos ferozes: o mundo, a carne e o diabo. Às vezes, a carne é chamada de coração ou natureza humana. Satanás reivindica a amizade do mundo, e a carne é atraída pelo mundo. Um crente não pode fazer isso. Para que um crente seja completamente de Deus, ele deve deixar o mundo e viver em conformidade com os preceitos de Deus. Não se deve tentar obter os prazeres do mundo, pois eles não têm nada a ver com Deus e com o crente. Os prazeres do mundo incluem a concupiscência da carne. Eles também envolvem a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Qualquer pessoa que se encaixe nesses prazeres não pode ser de Deus. Número 3. O pai da mentira. Jesus não apenas revelou a verdade sobre Satanás, mas também destacou seu papel como o pai da mentira. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse o seguinte sobre o diabo: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se manteve na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esta é uma descrição clara de Satanás como autor e propagador da mentira. Ele enganou Eva no jardim do Éden e tem enganado a humanidade desde então. Tudo o que ele diz é falso, e ele trabalha incansavelmente para enganar as pessoas e levá-las para longe de Deus. Os crentes, por outro lado, são chamados a aderir à verdade e resistir às mentiras do diabo.